Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que alegria estarmos aqui nesta manhã, neste domingo que o Senhor reservou para que todos nós pudéssemos ser edificados, para que a transformação do Senhor possa ser uma realidade na minha vida e na vida de cada um dos amados irmãos e irmãs. Trago um abraço fraterno ali dos nossos amados irmãos da Igreja Batista em Campo Grande, ali na cidade do Recife. Tivemos o privilégio de, no ano de 2023, receber o pastor Arivaldo, nossa irmã Ana, ali que estiveram como casal preletor do retiro de casais da nossa igreja. Foi um tempo muito abençoado em que fomos edificados na presença do Senhor pela ministração dos teus filhos. Temos a alegria de, durante o período de formação em que estávamos ali no Seminário do Norte, compartilhamos alguns anos ali, quando o pastor Arivaldo já servia na Convenção Batista de Pernambuco. A irmã Ana estava concluindo o seu curso e fomos contemporâneos ali naquele contexto. Também trago um abraço fraterno do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, o seminário batista mais antigo da América Latina, que desde o dia 1 de abril de 1902 está com as suas portas abertas no cumprimento da sua missão, que é formar homens e mulheres vocacionados para o ministério cristão. Por isso somos muito gratos a Deus por esse tempo que temos ali de poder servir ao Senhor juntamente com todos os batistas brasileiros, de uma forma específica aqui no Nordeste, junto com todos os irmãos que sentem a chama da vocação em seu coração para melhor servir ao Senhor. Quero mais uma vez registrar a minha alegria de estar aqui, de ter recebido o convite do pastor Arivaldo para este primeiro congresso dos homens transformados pela graça. E somos transformados, irmãos, todos os dias quando estamos na total dependência do Senhor. A transformação que ela é operada pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, ela só acontece quando estamos à disposição do Senhor. Mas antes de lermos o texto proposto para esta manhã, eu gostaria de apresentar a minha família. Não sei se os irmãos conseguirão projetar. Ontem nós compartilhamos aqui algumas poucas fotos, mas como o público ontem era um pouco distinto do público de hoje, eu gostaria de, se for possível, muito bem. Aí essa daí é a minha patroa, certo? É Dona Márcia, né? Aquela quem organiza as coisas lá em casa, que manda lá em casa. O Senhor me deu a alegria de tê-la como esposa, e há 27 anos compartilhamos a vida. Aqui nossos dois filhos, Daniel, 25 anos, Gustavo, 18 anos. Daniel também é pastor, serve ao Senhor ali na cidade de Buenos Aires, na Argentina, em que reside também, estuda. Próximo ano, com a permissão do Senhor, estará concluindo também o seu curso de medicina. E Gustavo, meu caçula, que também agora reside ali na Argentina. Estamos, irmãos, vivendo de forma muito breve o que nós conhecemos como o ninho vazio, né? Então, nossos filhos já estão fora. Daniel já há mais de 7 anos, Gustavo há 2 anos. Aí a minha patroa achava pouco, saiu os 2 meninos, ela arranjou 2 cachorros, né? E aí, só que o detalhe, irmãos, os irmãos devem já imaginar quem é que cuida dos cachorros, né? Então, quem cuida sou eu, quem desce, quem leva para a veterinária, enfim. Mas somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado. E essa aqui é Vitória, minha nora. Meu filho mais velho, Daniel, já é casado. Aqui é um espaço onde eles se reúnem ali em Buenos Aires. Ele pastoreia uma igreja de estudantes brasileiros que ali residem em Buenos Aires, majoritariamente formada por estudantes de medicina ali da Universidade de Buenos Aires e de outras universidades. E aí é um espaço, um teatro, que eles ali alugam e semanalmente se reúnem para a glória do Senhor ali na cidade de Buenos Aires. A família, irmãos, é o que nos dá a estrutura necessária para exercermos o ministério, para servirmos ao Senhor, e por isso que precisamos sempre colocar as nossas famílias diante do Senhor. Uma família estruturada, uma família restaurada, é uma família que pode servir ao Senhor e está à disposição para melhor servir ao nosso Deus. Os irmãos podem tirar, né, as fotos. Essa é a família linda.
certamente os irmãos já perceberam que os filhos puxaram a mãe, né? Um trabalho assim, muito bem feito, e graças a Deus que eles puxaram a beleza da mãe. Mas vamos ler o texto bíblico, o texto que está proposto para esta manhã, no livro do Evangelho de João, no capítulo 21, leremos os versos 15 a 19. Neste congresso de homens, que tem como tema Homens Transformados pela Graça, a partir da divisa de Tito, capítulo 2, versículo 11, que será o texto que refletiremos hoje à noite. Já quero convidar você a hoje à noite também estar conosco, mas nessa caminhada, nessa ideia, nessa perspectiva de que somos transformados pela graça de Deus, entendemos que a transformação ela é um processo. A transformação é um processo do Senhor na minha vida e na sua vida, e precisamos, irmãos, viver esse processo para experimentarmos essa transformação que Deus tem realizado na vida de cada um de nós. E dentro desse processo, há algumas etapas que são necessárias. Ontem à noite nós refletimos, a partir do texto da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versos de 1 ao 13, sobre a etapa do resgate. E ali aprendemos da parte do Senhor que a graça que transforma é a graça que resgata, que nos resgatou do lugar onde estávamos como pecadores e nos colocou em um outro lugar, um lugar de um povo escolhido, redimido do Senhor. E hoje, pela manhã, nós queremos refletir sobre o tema a graça que restaura. Ontem, a graça que resgata, hoje, a graça que restaura, e com a permissão do Senhor, hoje à noite, a graça que envia. Por isso, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, faremos a leitura no texto bíblico a partir do Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 21, versos 15 ao 19, farei a leitura na minha versão, Almeida 21, e os irmãos acompanharão nas suas respectivas versões. Nos diz assim o texto bíblico: E depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito estas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Palavra do Senhor. Esse texto, meus amados irmãos, capítulo 21, a partir do versículo 15, ele está dentro de um contexto mais amplo que antecede aquilo que o escritor bíblico vai chamar de a pesca maravilhosa. Nós sabemos todos os acontecimentos que antecederam essa experiência. Pedro, diante do contexto da prisão de Jesus e tendo há poucas horas antes dito que entregaria inclusive a sua própria vida, mas que não deixaria de seguir a Jesus, diante de uma serva, quando foi questionado, ele negou a Jesus 3 vezes. E ali Pedro ficou triste, ali Pedro ficou envergonhado, e ali Pedro entendeu que ele falhou no momento mais importante da sua trajetória,
no momento em que a sua fé foi provada, questionada, a oportunidade que Deus deu para ele, para que ele pudesse ali testemunhar e manifestar a sua fé, foi o momento em que ele se encontrou numa condição de fraqueza, um momento em que ele não pôde mais testemunhar do Senhor, porque ele teve medo, temeu pela sua própria vida, temeu que igualmente a Jesus também poderia ser preso e levado à cruz. E Pedro se depara agora num contexto em que ele está triste por ter falhado no momento mais crucial da sua trajetória. E diante desse contexto, Pedro resolveu voltar para o lugar onde Jesus o encontrou a primeira vez. Quando olhamos para o relato dos evangelhos sinóticos e também do evangelista João, nos seus primeiros capítulos, quando Jesus ali chama os seus discípulos, nós encontramos o relato de que Pedro estava juntamente com seus amigos pescando. Estava exercendo a sua atividade laboral, que era de pescador. E ali ele deixa todas as coisas, deixa o barco, as redes, os peixes, e o Senhor o chama para agora ele deixar de ser pescador de peixes e passar a ser pescador de homens. E desde aquele momento, Pedro deixa a pesca e passa a seguir a Jesus. E observemos, irmãos, que no início deste capítulo que lemos, no capítulo 21, diante daquela situação de frustração, diante daquela situação de vergonha que o próprio apóstolo Pedro estava sentindo por ter negado a Jesus, ele retorna ao lugar de origem. Ele retorna ao mar, ele retorna à pesca. Como se de repente ele estivesse dizendo para si mesmo, no seu coração, não vai mais dar certo essa história de eu ser seguidor, de eu ser apóstolo, de eu ser pregador. Eu tentei, mas eu falhei. Eu estava no caminho certo, eu estava seguindo a Jesus, eu estava ali aprendendo com o Mestre todos os dias, mas no momento primordial dessa caminhada, eu falhei. Essa vocação não é para mim. Diante da prova, eu não resisti e eu pequei. Eu vou deixar tudo isso. Eu pensei que esse caminho era para mim, a vocação era para mim, mas eu, a partir da minha queda, a partir do meu fracasso, a partir da minha falha, eu estou agora entendendo que eu preciso deixar isso de lado e voltar ao que eu fazia antes. Era o que o Pedro estava fazendo. Pedro estava pescando. E naquele contexto de pesca, ele estava dizendo, olha, vou largar aquela vocação que o Senhor me chamou, eu vou deixar de lado aquilo que eu tinha confessado para o Senhor, quando ele disse, Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, quando o próprio apóstolo Pedro, em outra ocasião, disse, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, mas diante daquela situação de fracasso, ele resolve deixar tudo para trás e voltar a ser pescador. Muitas vezes, irmãos, em nossa caminhada, em nossa jornada da vida cristã, nós também nos encontramos nesse lugar. Quando fazemos muitas promessas para o Senhor, quando dedicamos os nossos melhores dias, nossos dons, talentos e recursos, e estamos numa caminhada com o Senhor, e estamos com um propósito com Deus, mas por conta de circunstâncias que muitas vezes nós falhamos, erramos, pecamos, decidimos deixar tudo de lado, como se Deus agora tivesse retirado da nossa vida a vocação, tivesse retirado da nossa vida a graça, a misericórdia e o perdão, e decidimos voltar para o lugar onde nós estávamos. E Pedro, diante dessa experiência, ele experimenta agora a restauração do Senhor. Quando Pedro estava ali pescando e os outros discípulos anunciaram a Pedro, Pedro é o mestre, é o Senhor Jesus que está
próximo. No versículo 7 do capítulo 21 do texto que lemos, o escritor bíblico nos diz: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura porque estava despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho arrastando a rede com os peixes, porque estava cerca de apenas 90 metros do mar. Então Jesus agora vai ao encontro de Pedro, para poder ali promover a restauração de Pedro. E com isso, irmãos, nós aprendemos que o lugar do erro, o lugar da falha, o lugar da queda, não é o lugar definitivo em nossas vidas. Porque mesmo quando falhamos, Deus vai ao nosso encontro. Jesus vai ao nosso encontro para nos restaurar e restabelecer aquilo que Ele tem para todos nós. O propósito de Deus nas nossas vidas não pode ser interrompido pelas nossas fraquezas, por nossas falhas, por tudo aquilo que muitas vezes fazemos, contrariando a vontade de Deus, porque o propósito do Senhor, Ele é perfeito e eterno na vida de cada um de nós. Por essa razão, meus amados irmãos, nós entendemos que há uma graça, e somos transformados pela graça, mas há uma graça que restaura. Há uma graça que restaura a minha vida e há uma graça que tem restaurado a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. A graça de Deus, ela não apenas nos alcança quando estamos perdidos, ou ela não apenas nos salva quando estamos condenados, mas ela também nos restaura quando fracassamos. Quando achamos que não atendemos todos os requisitos pelos quais as pessoas estabelecem sobre nós, e é nesse momento que nos sentimos fracassados, humilhados muitas vezes, mas Deus, Ele nos restaura. E essa restauração, meus amados irmãos, ela não é parcial e nem superficial. Essa restauração, ela é profunda, ela é perfeita, ela é transformadora e ela é renovadora em nossas vidas. Poucos personagens bíblicos demonstram isso com tanta clareza como a vida do apóstolo Pedro. Um discípulo impulsivo, cheio de paixão, mas também marcado por muitas falhas. E é através da sua história, da história de vida do apóstolo Pedro, que aprendemos que o fracasso não é o fim, quando a graça de Deus está presente em nossas vidas. O fracasso não é um fim na sua vida. Se você talvez esteja experimentando uma situação de fracasso na sua vida, em qualquer área da sua vida, saiba, o fracasso não é a última palavra sobre a sua vida, porque a graça de Deus está presente sobre o seu povo, e quando a graça de Deus está presente sobre a vida de homens e mulheres que pertencem a Ele, a graça do Senhor, ela nos restaura. E a partir desse texto, meus amados irmãos, e do tema que está proposto, nós podemos, em primeiro lugar, afirmar que a graça, ela nos alcança mesmo em meio ao fracasso. E com isso, irmãos, é importante que a gente entenda que na nossa jornada, na nossa caminhada, nós experimentaremos alguns fracassos. Nem tudo, ou nem em todos os propósitos que nós nos colocamos ou pretendemos realizar, nós somos exitosos. Porque a própria dinâmica da vida, as circunstâncias da nossa jornada, da nossa experiência humana, ela nos impõe alguns limites. Ela nos impõe algumas barreiras, algumas dificuldades, e dificuldades essas, quando não são bem resolvidas, gerenciadas, muitas vezes podemos experimentar situações de fracasso. Mas é importante, irmãos, percebermos, assim como aconteceu aqui com o apóstolo Pedro, de que o fracasso não é a última palavra na nossa vida, porque Deus nos colocou num lugar de vitória. Como nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. O texto nos diz também, no livro do evangelista Lucas, no capítulo 22, versos 21 a 32, quando ali diante daquele cenário,
em que Jesus anuncia aos seus discípulos que seria preso, seria levado à cruz. Ele diz para Pedro ali, diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A jornada de fé, ou a jornada da fé, meus amados irmãos, não é uma linha reta, muitas vezes, sem tropeços. Permita-me lembrá-los disso. Muitas vezes, e aí, iludidos por essa mensagem em que ouvimos quase que diariamente, constantemente, uma mensagem que nos fala sobre um triunfalismo cristão, que nos passa uma ideia equivocada e antibíblica de que o povo de Deus, de que os servos e as servas do Senhor não passam por lutas, não enfrentam dificuldades, não vivenciam experiências dolorosas, e traz uma ideia equivocada a partir de uma mensagem triunfalista de que o povo de Deus não pode sofrer ou não vai sofrer, que não vai enfrentar dificuldades. Ora, irmãos, não há mensagem mais equivocada do que essa. Quando olhamos para o próprio relato da vida, do registro do ministério de Jesus, entendemos que sim, o próprio Senhor, nosso Salvador, enfrentou tantas lutas à semelhança dos apóstolos. Porque a nossa vida, meus irmãos, e na vida teremos lutas, na vida enfrentaremos dificuldades, e na vida cristã, sobretudo. A nossa vida, irmãos, não raramente é marcada por altos e baixos, por momentos de coragem e por instantes de fragilidade. Sim, irmãos, em alguns momentos da vida nos encontramos frágeis. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias da vida, nos encontramos como se não tivéssemos mais forças para caminhar, para prosseguir. E nenhum personagem bíblico ilustra de maneira tão marcante como o apóstolo Pedro. Sim, este homem que era apaixonado por aquilo que ele defendia, apaixonado por seguir a Jesus, inclusive essa paixão o impulsionava a realizar tantas coisas. Este mesmo homem que prometeu fidelidade absoluta a Jesus, como mencionei há pouco, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, mas que no momento mais crítico dessa caminhada, ele fracassou, ele negou 3 vezes. Sim, a sua história nos ensina que o fracasso não é o fim para quem é alcançado pela graça de Deus. Porque a história de Pedro, ela não encerrou naquele lugar, onde ali ele negou a Jesus, onde ali ele fracassou, mas Deus proporcionou uma oportunidade para que o apóstolo Pedro pudesse ser restaurado pela graça de Deus, restaurado pelo encontro pessoal que ele teve com o Senhor, para que o Senhor Jesus mais uma vez pudesse lembrá-lo da missão que o Senhor tinha na vida dele. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não fique no lugar do fracasso. Não desista do propósito de Deus na sua vida por conta das suas lutas, por conta da condição de aparente fracasso. Deus restaura a sua vida por sua graça. Pedro tinha boas intenções, ele amava profundamente o Mestre, ele estava disposto a lutar por ele como fez. No entanto, quando o medo tomou conta do seu coração, quando ali a ideia da possibilidade de ser preso juntamente com Jesus, quando aquilo passou a ser uma realidade para ele, ele olha para aquela circunstância e ele fracassa. Sim, irmãos, muitas vezes, diante de situações extremas da vida, nós fracassamos, porque somos humanos, porque somos débeis, porque muitas vezes não temos forças para caminhar. Mas somos lembrados pela palavra do Senhor, a partir do exemplo do apóstolo Pedro, de que sim, Pedro naquele momento, ele se sentia desqualificado para o projeto de Deus na sua vida. E quantas vezes, irmãos, nós também não estamos nesse lugar.
Pedro, quando ele decide voltar para o barco, decide voltar o que ele fazia há mais de 3 anos, quando o Senhor o chamou ali, quando ele estava pescando, em outras palavras, ele estava dizendo, eu fracassei. E esse fracasso, ele me desqualifica para a missão. Era o que Pedro estava fazendo ao pescar. Ele estava dizendo para os outros discípulos e para todos, olha, eu não vou mais ser seguidor de Jesus, eu não vou mais pregar o Evangelho, anunciar, porque eu estou desqualificado para esse chamado. E o fato de eu ter caído, de eu ter negado a Jesus, de eu ter fracassado, isso me desqualifica. Porém, a graça de Deus, ela não apenas o perdoou, mas ela o comissionou novamente. Veja, irmãos, que o Senhor Jesus aqui no fim do registro que nós lemos, versículo 19, no capítulo 21, e havendo dito estas coisas, ordenou-lhe, segue-me. Ou seja, mais uma vez o Senhor Jesus reafirmou o propósito de Deus na vida de Pedro. Sim, porque a graça, ela restaura também a vontade de Deus em nossas vidas. Não é uma queda, não é um fracasso que nos desqualifica para o propósito de Deus, pois a graça do Senhor, ela nos restaura. É essa mesma graça que continua alcançando hoje os caídos, aqueles que fracassaram. Talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha experimentado situações de fracasso na caminhada. Talvez tenha experimentado a mesma vivência de Pedro, de negado a Jesus, talvez não verbalmente, mas com atitudes. Talvez tenha se afastado do propósito de Deus por causa de escolhas erradas. E quem sabe até se sinta já distante demais para voltar ao projeto de Deus na sua vida. Mas a verdade do Evangelho é que nenhum fracasso humano é maior do que o poder da graça de Deus sobre nós. Deus quer restaurar a sua vida nesta manhã, independentemente do fracasso que porventura você esteja vivenciando. A graça de Deus não se afasta dos que falham, mas ela os encontra no lugar da queda e nos tira desse lugar. Deus não quer que você, meu irmão, minha irmã, que porventura tenha caído, continue no chão. Ele está sempre com a sua mão estendida para nos tirar do chão, nos resgatar e nos restaurar. Deus, Ele não nos abandona no vale da culpa, mas Ele vai ao nosso encontro e promove um encontro de restauração e de renovação em nossas vidas. Mas há uma segunda verdade que nós aprendemos nesse texto, a partir do tema que está proposto, a graça que restaura. A graça, ela restaura o propósito de Deus em nossas vidas. Quando aqui no diálogo do Senhor Jesus com Pedro, depois do encontro, depois de Jesus preparar ali um café da manhã para os seus discípulos, quando a gente lê o capítulo 21, a gente percebe que os discípulos passaram a noite inteira pescando, e quando os discípulos voltam para a praia, Jesus ali tinha feito uma fogueira, Jesus tinha preparado ali uns pães, Jesus tinha preparado ali uns peixes que os próprios discípulos trouxeram, e ali ele promove um momento de comunhão, um momento ali de estar à mesa, um momento ali de compartilhar, e naquele momento ali Deus restaura, o Senhor Jesus restaura o propósito dele na vida de Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. A história de Pedro não terminou no pátio onde ele negou a Jesus. O fracasso que o fez chorar amargamente não definiu o seu destino. As suas lágrimas, meus irmãos, minhas irmãs, não definem o seu destino. A sua vida é definida pela graça de Deus, pela restauração do propósito de Deus na sua vida. A graça de Deus, ela não apenas o alcançou naquele momento da queda, mas ela também restaurou o seu propósito.
Quando o Senhor Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo para ele: Pedro, eu conheço o seu coração, eu sei que você falhou, eu sei que no momento ali de grande pressão você me negou, mas o meu propósito, o propósito de Deus na sua vida continua o mesmo, de você pastorear as minhas ovelhas, de você ser um líder da igreja que estava nascendo. E a partir da vida, da instrumentalidade e do ministério do apóstolo Pedro, a igreja cresceu, o evangelho avançou aos gentios, o evangelho pôde ser pregado. Nós encontramos no texto bíblico, a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, que no primeiro sermão do apóstolo Pedro, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Porque Pedro entendeu que o lugar dele não era o lugar do fracasso, mas que Deus restaurou o propósito na vida dele. O seu lugar não é o lugar da queda, o seu lugar não é o lugar do fracasso, mas o seu lugar é a graça de Deus restaurando o propósito dele na sua vida. O diálogo entre Pedro e o nosso Senhor Jesus é profundamente marcado pela graça de Deus. Por três vezes, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E por 3 vezes, Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Cada pergunta, meus irmãos, de Jesus cura uma ferida aberta pelas 3 vezes que Pedro negou a Jesus. O fato de Jesus ter perguntado 3 vezes não foi acidental nem ocasional, não foi aleatório. É porque cada uma dessas perguntas tinha um propósito de curar cada uma das feridas que foram abertas no coração do apóstolo Pedro, quando ele negou as 3 vezes. É por isso que Jesus disse: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Para que as feridas ali que marcavam o coração do apóstolo Pedro, gerando tristeza, gerando ali ressentimento, gerando fracasso, pudessem ser curadas, pudessem ser trabalhadas, pudessem ser restauradas. Muitas vezes, irmãos, os fracassos da vida, as dificuldades da vida, elas produzem feridas na nossa alma, no nosso coração, mas Deus quer restaurar essas feridas no nome de Jesus, para que deixemos a graça de Deus tomar conta da nossa vida, para que o propósito do Senhor seja restaurado na vida de todos nós. Meus irmãos, não permitamos que as tristezas, as mágoas da vida, que são próprias da vida, nos tirem do propósito de Deus. Deus restaura o seu propósito. A restauração da graça não é um consolo simplesmente, um consolo emocional. Não, a graça, ela nos reenvia para o propósito de Deus. Vejam aqui, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele recebeu mais uma vez a missão, há um reenvio. E quantas vezes, como Pedro, nós voltamos ao mar, querendo desistir. E quantas vezes, como Pedro, nós voltamos aos velhos caminhos, aos antigos caminhos, porque achamos que os nossos erros nos desqualificam para a missão. Mas a verdade é que Deus, Ele não apenas nos levanta, mas Ele nos chama de volta para o serviço. Talvez você, meu irmão, minha irmã, por algum motivo, na caminhada da vida cristã, tenha deixado a missão, deixado de servir na igreja, por uma tristeza, por uma frustração. Não permita que as frustrações da caminhada cristã, da vida, seja um empecilho, um embaraço para o serviço do Senhor. Permita-se ser restaurado pelo Senhor, para mais uma vez ser reenviado para a missão. Deus não nos restaura para que fiquemos parados. Deus nos restaura para nos enviar novamente à missão. Deus está enviando cada um de nós aqui nesta manhã, mais uma vez, à missão.
A missão que o Senhor tem colocado especificamente em suas mãos, no seu coração, para que a sua vida, mais uma vez, seja um instrumento nas mãos do Senhor para a glorificação do nome dEle. Mas há uma terceira verdade, e com ela quero concluir nesta manhã. A partir do tema proposto, a graça que restaura, nós aprendemos que a graça de Deus é a graça que transforma a nossa história. A minha história, meus amados irmãos, foi transformada pela graça de Deus e tem sido transformada todos os dias. E certamente a sua história tem sido transformada pelo Senhor todos os dias. É a graça de Deus que transforma. Quando olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14, encontramos agora um homem, Pedro, que depois de ter passado pela experiência de ter negado a Jesus 3 vezes, e depois de ter tido um encontro com Jesus, depois de ter sido crucificado, ressuscitado, ali no mar, quando Pedro volta ao mar para pescar, e Jesus promove aquele momento de comunhão e restaura Pedro. Pedro, a partir daquela experiência, teve a sua vida totalmente restaurada e transformada, porque a graça de Deus, ela transforma a nossa história. Aquele homem que estava triste, aquele homem que estava cabisbaixo, aquele homem que estava inseguro, que não mais queria falar do amor de Deus, pregar o Evangelho, porque estava ainda no lugar do fracasso, ele agora é encontrado aqui no livro dos Atos, no capítulo 2, no versículo 14, e o escritor bíblico nos diz o seguinte: então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens da Judéia e todos os que habitam em Jerusalém, seja isto conhecido de vós, e escutai as minhas palavras. O apóstolo Pedro agora, com ousadia do Espírito Santo, com intrepidez da ação de Deus na sua vida, começou a falar, começou a pregar, começou a anunciar as boas novas do Evangelho, porque ele experimentou a restauração da graça de Deus, e essa restauração transformou a sua vida. Essa restauração tirou Pedro do lugar de tristeza e colocou Pedro agora no lugar da dependência total do Senhor, para abrir a sua boca e proclamar as verdades do Evangelho, porque quando nós experimentamos a graça de Deus, meus amados irmãos, o Senhor transforma a nossa história. A sua história foi transformada pelo Senhor? Todos nós vivenciamos a experiência da transformação de Deus quando a graça do Senhor nos alcança. A graça do Senhor, ela não apenas nos alcança, ela nos restaura e ela nos transforma. Quando nos permitimos, irmãos, viver a graça de Deus, a experiência da graça de Deus, nós somos transformados. E o que mudou na nossa vida? Tudo, irmãos. A graça muda tudo. A nossa perspectiva em relação ao mundo, as nossas prioridades, os nossos valores, os nossos projetos. O Pedro, impulsivo e covarde, se tornou agora um líder corajoso. Esse mesmo líder que, horas depois, foi chamado à presença das principais autoridades, levaram Pedro, deixaram ele preso uma noite, para que no outro dia ele pudesse ser levado às principais autoridades ali do Sinédrio. Era como se de repente eu estivesse ali diante dos juízes do STF, a instância mais alta, e disseram: Pedro, nós estamos dispostos a relaxar a sua prisão. Estamos dispostos a te liberar, agora você tem que colaborar. Existem algumas medidas cautelares, e a principal delas é: você não pode mais pregar o Evangelho. E qual é a resposta de Pedro? O impulsivo e covarde, mas agora líder corajoso: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E aqueles homens, aquelas autoridades, elas insistem, dizendo: olha, você precisa parar de pregar, porque senão as consequências serão severas sobre a sua vida. E Pedro ali responde: antes importa
obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O discípulo envergonhado se tornou num pregador inflamado, um pregador ali na dependência do Senhor. O homem que pensava ter fracassado se tornou um instrumento de Deus para iniciar o maior movimento do Senhor na história humana, que é a Igreja de Cristo. A Igreja do Senhor foi ali liderada nos seus primeiros anos pela vida deste homem, pela vida de um homem que no primeiro momento achou que tinha fracassado e que Deus tinha mudado os seus propósitos na vida dele, mas ele se permitiu ser restaurado e mais uma vez viver essa graça transformadora. A graça transforma porque não nos limita ao nosso passado, irmãos. A graça de Deus, ela reescreve o nosso passado. Ela redime o nosso passado. E ela usa o nosso passado como nosso testemunho. O nosso passado não deve ser para nossa vergonha, mas para o nosso testemunho. Para testemunhar a maneira graciosa como nós somos transformados por Deus. Por isso eu quero desafiar você, para que a partir de hoje, você possa mais uma vez experimentar a graça de Deus, deixando para trás todo o embaraço, deixando para trás tudo aquilo que serve de empecilho para você exercer o propósito de maneira plena na sua vida, para que viva de maneira plena a transformação de Deus na sua jornada e na sua vida. A graça de Deus, ela nos restaura. A graça de Deus, ela nos transforma. E é com esse propósito e com essa convicção que eu quero convidar você a orar nesse momento. Colocar diante do Senhor qualquer situação que você, no fundo da sua alma, sabe, entende, compreende, que a semelhança do que aconteceu com Pedro, muitas vezes está ali tentando levar de volta ao passado, dores, mágoas, ressentimentos, fracassos, pecados não confessados, e que agora, neste momento, diante do Senhor, está dizendo: Senhor, eu quero mais uma vez ser alcançado por Tua graça, eu quero mais uma vez ser transformado por Sua graça, para que eu experimente novamente o Teu agir e o Teu poder na minha vida. Ouça a voz do Mestre dizendo: Tu me amas? E permita que a graça restaure a sua alma, o seu chamado e a sua história. Pai, na Tua santa presença, nesta manhã nos encontramos. E aqui, ó Deus, temos sido edificados pelos cânticos, pelo momento, ou pelos momentos congregacionais aqui em que louvamos, compartilhamos do Teu amor. Aqui estabelecemos, Senhor, relacionamentos intencionais de comunhão e fomos desafiados, ó Pai, pela Tua palavra, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, que é o Teu Espírito Santo que fala o coração de cada um de nós. Por isso que nesta manhã colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida do Teu povo, a vida dos Teus filhos e filhas, para que vivamos, ó Pai, essa experiência de restauração. Sim, porque a graça, a Tua graça, Senhor, nos restaura. E essa graça é com ela que somos transformados, porque somos transformados pela graça de Deus. Assim como o apóstolo Pedro foi transformado, nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, Te pedir, ó Deus, por cada um dos Teus servos e servas nesta manhã, que precisam, ó Deus, de restauração de propósito, restauração da alma, para que mais uma vez estejam disponíveis em Tuas mãos para Te servir. Ó Deus, muito obrigado por Tua palavra, que sempre nos desafia e sempre nos aponta o caminho e a direção. Que todos nós, a começar em mim, vivamos uma experiência de restauração e de transformação em Tua presença. E assim nós oramos, no nome precioso, gracioso e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.